Olá a todos, meu nome é Isadora Galvão da Silva. Hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho Mitologia Comparada, Diferenças e Similaridades na Jornada do Herói no Épico de Gilgamesh, na Ilíada e na Odisseia. Minha orientadora é a professora doutora Ana Lívia Bonfim Vieira, professora da Universidade Estadual do Maranhão. Meus objetos de estudo. Bom, nesse trabalho eu vou analisar o Épico de Gilgamesh, que se acredita que foi escrito aproximadamente no século 22 a.C., a seus primeiros registros, como eu posso dizer, e também, o escrito que eu utilizei aqui nesse trabalho é aproximadamente do século 13 ou 14 a.C. E a Ilíada e a Odisseia, que foram escritas ambas pelo poeta grego Homero, que foram escritas no século 8º a.C. Bom, eu vou contextualizar um pouco dessa pesquisa, falando um pouco sobre a questão da religião grega e o paralelo do Antigo Oriente Próximo e como esses estudos dessa mitologia comparada, eles começaram a ser estudados. Bom, primeiro foi com a redescoberta das antigas civilizações do Oriente Próximo no século XIX. O Enuma Elish foi descoberto em 1872 pelo assiriólogo George Smith, e o Enuma Elish, que foi descoberto mais ou menos na mesma época, acredito que em 1847, e logo que esses poemas eles foram descobertos, percebeu-se similaridades com as narrativas gregas. Então, notadamente, há similaridades entre os mitos de criação do Enuma Elish com a teogonia e similaridades nas narrativas dos poemas homéricos com o Épico de Gilgamesh, que é o que a gente vai analisar um pouco aqui. Mas esses estudos eles vão ser um pouco deixados de lado e só vão realmente ser levados a sério pelos estudos clássicos na segunda metade do século XX, com dois estudos principais, o The Orientalizing Revolution, do Walter Burkert, publicado em 1992, e o The East Face of Helicon, que é publicado pelo Martin West em 1997. Esses estudos eles vão ser muito importantes e vão trazer vários paralelos que esses poemas do Oriente Próximo possuem com a literatura grega. Bom, falando um pouco sobre a escrita e a transmissão dos poemas. O Épico de Gilgamesh e sua história, elas possuem semelhanças com os aspectos militares da Ilíada e com a jornada de Ulisses na Odisseia, que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, há vestígios escritos, os estudiosos eles partiram do pressuposto que há vestígios do Épico de Gilgamesh que datam do fim do terceiro milênio a.C., e foi traduzido também, que tem esse registro para o Hita e para o Hitita, pelo fim do segundo milênio a.C. Por outro lado, Homero não poderia ter escrito seus textos Ilíada e Odisseia até o começo do século VIII a.C., quando os gregos começaram a usar o alfabeto. Então, a partir daí, tem-se uma ampla possibilidade de que Homero ele teria tido contato com esses poemas, que o Épico de Gilgamesh, por exemplo, já havia sido traduzido para outras línguas e ele circulava há bastante tempo. Então é muito provável que Homero ele tenha tido esse contato com o texto já escrito do Épico de Gilgamesh. Bom, paralelos primeiro entre o Épico de Gilgamesh e a Ilíada. Bom, quando a gente lê a Ilíada e o Épico de Gilgamesh, a gente logo vê semelhanças em seus temas principais. Por exemplo, na Ilíada, a gente tem essa questão muito da amizade entre Aquiles e Patroclo. Então, a gente tem toda a Ilíada, ela é pautada na fúria de Aquiles, na cólera de Aquiles, justamente porque o seu amigo ele se recusa a ir para a batalha da Guerra de Troia. Acredito que todos conhecem a história da Guerra de Troia, da Ilíada. Ele se recusa a ir para a batalha e seu parceiro, seu amigo, o Patroclo, ele acaba indo em seu lugar e é morto pelo herói de Troia, Heitor. Então ele fica bastante furioso e a partir disso se tem toda a trama do poema, o tema principal, que é a questão da cólera de Aquiles. E também a sua preocupação com a mortalidade humana a partir daí. Então Gilgamesh também tem o mesmo tema central que a Ilíada possui, que é justamente essa amizade entre o Gilgamesh e o Enkidu. E em determinado momento também o melhor amigo do protagonista principal, do grande herói do poema, ele é morto também. E o Gilgamesh começa a se questionar sobre a natureza, a mortalidade humana mesmo. Então percebam que é o mesmo tema central que gira em torno desses dois épicos.
Vai ter também na Ilíada um episódio envolvendo a deusa Afrodite, que é muito similar também a um outro episódio envolvendo a deusa Ishtar na epopeia de Gilgamesh, que é justamente a mesma, se vocês forem perceber, quando eu narrar, é muito, muito semelhante. Então, na Ilíada, no canto quinto da Ilíada, você tem um episódio em que Afrodite, os deuses estão o tempo todo tomando partido nos ambos os dois lados da batalha, e Afrodite ela está tentando defender o seu protegido, né, do outro lado troiano da guerra, que é o herói Enéas. E ela é ferida por um mortal da guerra do lado grego, que é o herói Diomedes. Então ela é ferida e ela vai imediatamente aos seus pais, ambos deuses do céu, os Zeus, né, e a sua esposa Hera, e vai reclamar, ela vai ficar bastante chateada com essa questão, e ela pede imediatamente para que seu pai, Zeus, ele pune aqueles mortais. Ela fala que os humanos estão ficando cada vez mais pretensiosos, eles estão começando a ferir até os imortais. Então percebam, no Épico de Gilgamesh você tem uma situação muito, muito, muito similar, que é a questão de Ishtar. Ela também tenta defender o seu protegido, Umbaba, que ele é morto pelo Gilgamesh e pelo Enkidu. Então, imediatamente a isso, ela vai reclamar a seus pais, deuses do céu, Anu e Antu, para que eles punem o Gilgamesh e o Enkidu de alguma forma, porque eles estão começando também a ofender os imortais. Então, Walter Burkert, ele coloca esse exemplo dos dois poemas para dizer que é basicamente a mesma história, não muda em nada. São duas deusas do amor, Afrodite e Ishtar são duas deusas do amor, elas são feridas de alguma forma por dois mortais, e elas imediatamente reclamam aos seus dois pais, no caso de Gilgamesh, né, o Anu, e no caso da Ilíada, Zeus, para que se vinguem desses mortais porque eles ofenderam aos deuses. Então é justamente a mesma história. Então isso é muito impressionante. E não é a primeira vez que a Afrodite ela é citada como sendo uma personagem que foi bastante influenciada pela questão da mitologia do Oriente Próximo. Você também tem a questão do nascimento de Afrodite, que na Teogonia de Hesíodo, ela é tida como nascida antes de Zeus. Então, o seu nascimento ele tem um paralelo muito forte com um poema do Antigo Oriente Próximo que se chama Canção de Kumarbi. Isso é realmente muito parecido com esse poema do Antigo Oriente Próximo. Enquanto que em Hesíodo ela é tida como nascida antes de Zeus, na Ilíada ela é vista como filha de Zeus. Então, essas duas diferenças, elas marcam muito essa questão de que Afrodite, muito provavelmente, ela veio de uma tradição oriental muito baseada na deusa Ishtar. E isso é bastante impressionante. Bem, paralelos entre Gilgamesh e Odisseu. Nesses dois poemas, você tem só para citar um exemplo, tem um conceito muito forte nos dois, que permeia os dois poemas, que é o conceito de Nekuia. O que seria essa Nekuia? Ela seria uma viagem ou um contato com o mundo subterrâneo dos mortos, que vai haver nesses dois poemas. Então, em Gilgamesh, mais precisamente na última tabuinha do poema, na tabuinha 12, você tem essa questão do herói Enkidu, ele indo ao subterrâneo, ao mundo dos mortos mesmo, um lugar chamado Lugar Sem Retorno, que acreditavam os antigos babilônios, os antigos sumérios, retirar esse objeto que acabou caindo lá, que pertencia ao seu amigo Gilgamesh. Então, assim como nesse poema, que era muito presente nos poemas antigos do Oriente Próximo, essa questão da viagem ao mundo subterrâneo dos mortos, você também vai ter na Odisseia, mais precisamente no canto 11 da Odisseia, essa questão do herói Odisseu não indo precisamente ao mundo dos mortos, mas ele tendo contato com esses mortos, que pessoas que já haviam falecido, ele vai lá e conversa com essas pessoas, né, na ilha de Circe. Então, apesar de outros paralelos que a gente pode citar, né, na questão do Gilgamesh, ele também empreende uma grande viagem, assim como Odisseu, e tem muito essa questão da honra heróica. Então, são paralelos que a gente pode traçar, outros paralelos que a gente pode traçar entre esses dois poemas. Bom,
Agora, falando um pouco sobre teorias de influência cultural. Esses poemas, será que eles são apenas coincidências ou eles se baseiam em alguma circunstância histórica? Então, muitos estudiosos eles apontaram que essas influências que a literatura grega, mais precisamente, né, os poemas homéricos e a poesia hesiódica, elas poderiam ter vindo de tradições orais vindas da Anatólia. O Martin West, ele fala que é muito provável que a ilha de Chipre e a ilha de Eubéia, elas foram muito importantes nesse período, porque elas providenciaram um amplo contato de comércio, de contato entre essas culturas do Mediterrâneo Oriental, do Levante e a Grécia, nesses centros comerciais. Então, você teve também uma teoria defendida pela Carolina Lopes Ruiz, que estuda esses paralelos, estuda essas relações entre Grécia e Oriente Próximo, que houve um relacionamento dinâmico entre gregos e fenícios durante o século VIII e VII a.C., e que os fenícios eles saíram da questão do Oriente Próximo e fundaram várias colônias, inclusive na Grécia. E é justamente nesse período, entre 650 e 750 a.C., que vai haver bastante influência na literatura, nos mitos e na arte gregas. E ainda mais o Walter Burke ele defende ainda uma outra teoria, que é da cultura literária da antiga Síria, que essa antiga cultura literária da antiga Síria, ela possibilitou com que essas influências, esses elementos do Antigo Oriente Próximo chegassem até a Grécia. E alguns veículos de transmissão, que a gente citou bastante, o comércio é o principal deles, mas também por meio das guerras, das migrações, do exílio, dos festivais religiosos, da diplomacia e muitos outros, todos esses elementos contribuíram para que a Grécia ela tomasse emprestado muitos desses elementos. A gente sabe que a Grécia, hoje já se tem muitos estudos sobre isso, ela não era, como se acreditava desde muito tempo, um milagre grego, de que toda aquela cultura floresceu ali de uma forma bastante única, mas que ela estava em contato, ela estava realmente na periferia ali do Mediterrâneo e tendo contato com várias outras culturas, outras sociedades. Então é muito provável que essas influências elas tenham chegado e influenciado a literatura grega. Bom, conclusão. A partir das fontes estudadas, percebemos que elas compartilham elementos bastante semelhantes, que mostram que, se os gregos tiveram contato com as sociedades do Antigo Oriente Próximo por um período de tempo significativo, então eles tiveram a oportunidade de serem capazes de adotar e alterar a mitologia e sua apresentação das histórias, de acordo com suas necessidades. As evidências mostram que a existência de comércio intercultural pode incluir a probabilidade de que os paralelos entre Grécia e sociedades do Antigo Oriente Próximo são baseadas em circunstâncias históricas. Bem, é isso. Obrigada pela atenção.